Capítulo 16. Priorizando o reino de Deus. Se alguém for realmente o seu primeiro amor, você vai acabar valorizando tudo o que aquela pessoa valoriza. A coisa mais importante para Jesus é o reino de Deus. Enquanto esteve na terra, suas atividades tinham propósitos eternos. O ministério dele na terra era construir o reino do Pai. Ele espera que nós, cristãos, também façamos do reino a maior prioridade de nossas vidas. Se essa não for a sua prioridade, você vai descobrir que a sua vida não será aquilo que Deus planejou que ela fosse. Jesus era uma pessoa prática. Ele viveu num mundo real, com pessoas como eu e você. Queria fazer propostas reais e usava ilustrações do cotidiano das pessoas. Em relação às nossas prioridades, o Senhor usou uma ilustração para nos mostrar como devemos administrar os nossos recursos. Jesus o fez não porque o dinheiro ou bens materiais fossem suas principais preocupações, mas, sim, porque as atitudes das pessoas em relação às suas posses são um termômetro confiável da condição espiritual delas. O Senhor sabia que as finanças eram um tema comum a todos e seria fácil entender sua lição sobre prioridades. Abramos as nossas mentes e corações para que Ele possa nos ensinar. Fazendo investimentos no reino. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra. Mateus 6:19. As palavras ajunteis e tesouro possuem a mesma raiz. Então Jesus está dizendo: vocês não devem entesourar tesouros. O que ele está querendo dizer? Será que devo encerrar minha caderneta de poupança? Será que ele está dizendo que não devo investir meu dinheiro a fim de ter uma reserva para as horas de necessidade? Jesus não diz isso porque a Bíblia elogia quem faz economia. O livro de Provérbios está repleto de versículos que exaltam a sabedoria de se guardar parte da renda para uso futuro. Provérbios 6,6. A prioridade errada. O que Jesus está querendo dizer se resume à seguinte expressão: na terra. A preocupação dele não é que você poupe o seu dinheiro, mas, sim, a razão de você estar guardando dinheiro. Ele se preocupa se você está apenas estocando coisas terrenas, em vez de armazenar coisas celestiais. Os crentes podem tornar-se confusos em suas prioridades e acabar passando todo o tempo acumulando coisas para si mesmos, não fazendo nada para o reino de Deus. Alguns de nós têm grandes contas no banco, mas a nossa conta espiritual está cheia de cheques devolvidos, porque o que acumulamos é para nós mesmos. Estas coisas possuem pouco valor na eternidade. A pergunta a ser feita sobre a administração de seu dinheiro e de suas propriedades é: como o reino de Deus está sendo beneficiado com isto?
Se o reino não está sendo beneficiado pela sua renda, seus investimentos, sua casa ou qualquer outra coisa que tenha, então você está acumulando coisas somente para si próprio. De acordo com Jesus, existe um grande problema com esse tipo de acúmulo. Ele recomenda não colocar os seus recursos onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mateus 6:19. Quando você não faz do reino de Deus a sua prioridade, está investindo em algo que tem vida curta. Nos dias de Jesus, as traças e a ferrugem eram um problema sério, porque eles não possuíam os meios de armazenamento que temos hoje. Você se lembra das roupas de que falei no capítulo anterior? As pessoas daqueles dias poderiam ter somente 3 ou 4 mudas de roupa durante toda a vida. Os cidadãos que eram relativamente ricos podiam comprar roupas de lã. O único problema é que estas roupas eram bastante suscetíveis às traças. Naqueles dias não havia naftalina ou guarda-roupas para evitar que as traças fizessem buracos em suas vestes. Mesmo que uma pessoa gastasse muito dinheiro numa roupa, não teria um valor a longo prazo, porque logo ela seria consumida pelas traças. A mesma coisa acontece no reino espiritual. Qualquer coisa que você não possa mensurar, em termos de eternidade, será perdida. Tudo o que acumular para si mesmo não terá um valor eterno. A prioridade certa. Se acumular coisas para nós mesmos é uma prioridade errada, então qual é a prioridade correta? Jesus nos dá a resposta nos versículos 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor está falando que o seu coração segue o seu tesouro. Se você está investindo nas bolsas de valores, por exemplo, provavelmente lê religiosamente o caderno econômico do seu jornal, porque onde está o seu investimento, lá está o seu coração. E por isso que Jesus quer que você invista no reino de Deus. Agindo assim, você não terá nenhuma dificuldade em fazer dele o seu primeiro amor, porque o seu coração já estará nele. Não estou dizendo que existe alguma coisa errada em investir na bolsa ou em um caderno econômico do jornal. O importante é saber qual deve ser a sua prioridade. Jesus está explicando que, quando você vive para si mesmo, e o assunto aqui não é dinheiro, o dinheiro é apenas um pretexto, e está preocupado somente com os seus negócios e com a sua agenda e não com o reino de Deus. E com a agenda dele, os seus investimentos não duram muito. Ele não está apenas preocupado com o tempo, mas também com a localização. Deixe-me explicar melhor. Jesus não está dizendo,
acumulem tesouros no céu agora para que possam ter um tesouro ao chegar lá. Este enfoque diz respeito ao tempo, viva agora. Na verdade, ele está preocupado a respeito de onde o seu tesouro está localizado, não somente quando vai coletá-lo. Alguns cristãos dizem: vou viver para mim agora, e vou viver para Deus quando chegar na eternidade. Não faça isso. Ele quer que o reino seja a sua prioridade agora, de tal forma que o seu tempo, talento ou tesouro sejam medidos por seu valor eterno. A obediência. Quando Jesus nos estimula a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, é exatamente assim que devemos orar, e também o que devemos tentar fazer. O Senhor não está apenas nos dando uma sugestão. Ele está nos dando um mandamento. Para os crentes, a obediência não é algo opcional. Deus tem nos dado muitas razões para que lhe obedeçamos. Ele tem sido incrivelmente bom para conosco. Este é o tema do capítulo 6 de Mateus, a sua graça concedendo-nos as coisas que necessitamos, quando o amamos e o colocamos em primeiro lugar. Também devemos obedecer a Deus porque os mandamentos dele não são um fardo. Quando ele nos manda fazer alguma coisa, este mandamento é para nos beneficiar, não para o nosso sacrifício. Para ser obediente é preciso ter fé. Devemos acreditar que Deus tem o maior interesse no nosso coração, quando manda que façamos algo, especialmente quando é alguma coisa que não nos agrada. É difícil para os meus filhos entenderem que tenho as melhores intenções no meu coração quando mando que façam algo. Para eles, se eu realmente os amasse, não lhes pediria que fizessem determinadas coisas. Então digo a eles: confiem em mim. Quando chegar a hora, vocês verão o meu bom propósito funcionando na vida de vocês. Este é o objetivo da obediência: ver o plano de Deus funcionando em sua experiência. Você não consegue ver isto acontecendo quando faz a sua própria vontade. Jesus disse que veio para fazer a vontade de seu Pai, e não a sua própria vontade. João 6:38. Um pouco mais à frente, disse que o Pai estava sempre com ele, porque ele sempre agradava ao Pai. João 8:29. A forma de se aproximar de Deus é por meio da obediência. Não é pela frequência à igreja, apesar de isto fazer parte da obediência, nem pelas pequenas tradições religiosas que cumprimos todas as semanas. Somente a obediência nos achega a Deus. Se você quer ir em busca das coisas materiais que Jesus menciona no capítulo 6 de Mateus, saiba que isto vai custar-lhe muito. Você não gozará da presença íntima de Deus em sua vida, tendo a perspectiva do reino. Consideremos que seu desejo é não deixar que as coisas do mundo se
interponham entre você e o seu primeiro amor por Jesus. É necessário que pergunte a si mesmo se está usando o que Deus lhe deu para construir algo de valor eterno. Isto é importante porque, se você é um crente, Ele não lhe deu estas coisas somente para usufruto pessoal. Nossos recursos. Se Deus lhe deu uma casa, quer que você desfrute dela. Se lhe deu um belo guarda-roupas, quer que você o use. Se lhe deu uma conta no banco, quer que desfrute dela. Se você for bem-sucedido usando meios legítimos, não quero que se sinta culpado. A minha missão aqui é encorajá-lo e ensiná-lo a ver o seu sucesso de acordo com a perspectiva do reino. Paulo diz em 1 Timóteo 6:17: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Paulo não está condenando aqueles que possuem riquezas. Ele está condenando os que mantêm aquilo que têm somente para si mesmos e colocam sua fé no dinheiro, não no reino de Deus. O apóstolo está querendo que você desenvolva em sua vida uma orientação para o reino e não uma direção para si mesmo. Se não for assim, você vai ficar falando toda hora sobre o que quer, aquilo de que precisa e o que espera, em vez de falar sobre aquilo de que Deus precisa, o que Ele quer e o que Ele espera. Para as pessoas egoístas, as necessidades do reino nunca fazem parte das conversas. Uma ilustração. Jesus explicou isso usando o olho humano. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Mateus 6:22-23. Quando a luz entra pelos seus olhos, eles a focalizam e, como resultado disso, você pode enxergar. Por meio da faculdade da visão, você pode ir para onde desejar e fazer o que precisa fazer, sem necessitar de nenhuma assistência especial. Mas, se os seus olhos se escurecerem, você terá sérios problemas. Eu me lembro de uma vez em que estava tomando banho e deixei cair sabonete nos olhos. Tentei achar a toalha, mas não consegui. Desorientado, virei-me e bati a boca na saboneteira de metal. O sangue começou a correr. Ao tentar sair do boxe, bati a testa na esquadria. Depois disso, pisei no sabonete e me espatifei no chão. Parece cena de comédia, mas foi sério. Jesus está querendo dizer que, quando você não consegue enxergar, tudo se torna complicado. Quando você perde a perspectiva do reino por ter perdido a sua visão espiritual,
O resultado não é somente não enxergar as coisas sob a perspectiva correta. O restante da sua vida se torna problemático e você não consegue administrar nada de maneira apropriada. Quando a sua visão espiritual vai embora, o restante do seu corpo se torna escuro. Muitos cristãos estão nas trevas porque não estão olhando para a vida sob a perspectiva do reino de Deus. As escolhas. Muitas pessoas não têm tempo para os planos de Deus. Têm tempo para falar ao telefone, mas não conseguem compartilhar a sua fé. Podem assistir à televisão, mas não podem ler a palavra. Não conseguem enxergar o reino de Deus, mas sabem exatamente o que acontece em seu mundo particular. Então, Jesus conclui em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois chefes de diferentes empresas. Você deve obedecer a um ou a outro. Uma escolha deve ser feita. Jesus não disse que você não podia ter dinheiro. Ele disse que você não pode servir ao dinheiro. O que significa isso? Significa que o dinheiro determina o que você faz, tornando-se o seu patrão. Será que Deus diz o que você precisa fazer com as coisas que tem ou você vai sempre em frente e toma as suas próprias decisões, independentemente de qual seja a vontade dele? Será que Deus dirige sua vida ou você mesmo faz isso? A preocupação do Senhor é com as suas prioridades. Quando a luz espiritual se vai, as escolhas somente podem ser feitas nas trevas. Esta é a reclamação de Deus no primeiro capítulo de Malaquias. Os sacerdotes de Israel estavam dando para ele somente as sobras. Isso prova que os pastores estavam roubando a Deus. Eles não estavam priorizando a obra do Pai. E como o pecuarista que tinha 2 bezerros que foram premiados, ele ficou tão animado que falou para sua esposa: Querida, vou mostrar a Deus que reconheço que esses bezerros são um presente dele. Vou dar um para ele e ficar com o outro. Algumas semanas mais tarde ele chegou em casa chateado e sua esposa lhe perguntou: o que aconteceu? Ele falou: Querida, o bezerro de Deus acabou de morrer. Por que será que é sempre o bezerro de Deus que morre? Quando precisamos fazer escolhas, o Senhor sempre perde. Isso ocorre porque não priorizamos a sua glória e o seu reino. O pagamento real. A preocupação dos que estão na fé deve ser a de fazer investimentos no reino de Deus. Eles pagam juros melhores do que os investimentos terrenos. Muitas pessoas têm sucesso nos investimentos, mas não têm paz. Outros investiram em suas casas, mas não têm uma família. Estes investimentos não pagam dividendos.
Não vale a pena investir para ter uma casa e ter vários tipos de problema. Quando você chega lá, não vale a pena ser presidente de uma grande empresa. Quando você não pode dormir à noite. Porém, quando você vive uma vida de acordo com o reino de Deus, tem altos juros a receber. O Pai vai suprir as suas necessidades. Filipenses 4:19. Ele mostrará a você a sua vontade e direcionará a sua vida. Romanos 12:2. Ele vai dar-lhe sabedoria para tomar as decisões corretas. Tiago 1:5. Este é um retorno muito alto, mas só ocorre se você fizer investimentos no reino. Eliminando a ansiedade. Você sofre de preocupação crônica. Então leia Mateus 6:25. Jesus diz: não andeis ansiosos. Ele repete isso mais 2 vezes, v. 31 e 34. E possível deixar de ser ansioso. Você pode espiritualizar este assunto o quanto quiser, mas a preocupação é um pecado. Se você é um crente preocupado, está pecando. Não tem muito sentido falar para Jesus que Ele é o seu primeiro amor e depois agir como se não pudesse confiar nele para auxiliá-lo. Sem desculpas. A Bíblia não dá brecha para desculpas em relação à preocupação. Nós nos preocupamos porque não pensamos no reino. E há a ausência da mentalidade do reino que produz ansiedade e preocupação. Lembre-se de que Jesus disse: você não pode servir a 2 senhores. Ou você me dá devoção total ou pode dedicar-se a outro patrão. Servir a 2 mestres é como tentar ter 2 mulheres. Os discípulos ouviram isso e disseram: espera aí, Jesus. Existe um risco envolvido em se tornar completamente dedicado ao Senhor. Eles estavam preocupados com o risco. Talvez você também esteja preocupado com isso. O risco. Você pode estar dizendo: não estou certo se vou conseguir chegar lá fazendo as coisas do jeito que Jesus quer. Não tenho certeza se vou vencer na vida adotando a mentalidade do reino. Este mundo é complicado. Precisamos fazer política e passar por cima dos outros para que as coisas aconteçam. Ninguém vai me dar nada de graça. Se trabalhar para o reino e servir a Deus, posso ficar para trás. Mas, caso Deus queira, darei os meus sábados a Ele. Lembre-se de que a escolha não está entre ter um mestre e ser o seu próprio mestre. Como diz uma música de Bob Dylan, "You gotta serve somebody", você tem de servir a alguém. Qualquer pessoa que sabe um pouco sobre a escravidão entende que os escravos não serviam aos seus senhores uma vez por semana. Os escravos trabalhavam todos os dias. Somente alguns felizardos tinham um dia de folga. Jesus sabia que os discípulos estavam preocupados com o seu nível de comprometimento,
assim como acontece hoje com muitos cristãos. Você precisa dedicar-se totalmente a Ele. A principal razão de os crentes não conseguirem eliminar a ansiedade de suas vidas é a falta de dedicação ao Senhor. Ele disse: por isso eu digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Mateus 6, 25. Culpando Deus. A preocupação é um pecado terrível contra Deus, porque quem se preocupa está duvidando da providência divina. A preocupação é uma ofensa contra o amor de Deus. Se os meus filhos se preocuparem quanto a se vou alimentá-los e vesti-los, eu me sentirei muito mal pela maneira de me avaliarem como pai. Eles estarão duvidando de mim se ficarem preocupados com essas coisas. Quando você se preocupa, está dizendo: Senhor, não te conheço tão bem assim. Não sei se tu és um pai de amor. Não tenho certeza se és realmente um Deus de providência. Tu és um Deus bom para o sábado, mas não sei se poderás ajudar-me na minha vida diária. Acho que é melhor eu tomar conta de mim mesmo. Mas Jesus diz: se você precisa preocupar-se, pelo menos se preocupe com alguma coisa importante como a sua vida. Nós nos preocupamos se vamos ter o suficiente para comer. Jesus diz que é melhor que nos preocupemos se vamos estar vivos para mastigar. Não é a vida mais do que o alimento? Pergunta Jesus. Em outras palavras, se conseguir viver até amanhã, vou alimentar você. O que é mais fácil, ter um prato de comida ou estar vivo? Não se preocupe com o almoço de amanhã. Preocupe-se com o seu coração, porque ele pode parar de bater hoje à noite. Você deve preocupar-se se vou manter o seu cérebro funcionando e o seu coração batendo. Se você quer preocupar-se, preocupe-se com isso. A maioria de nós não se preocupa com esse tipo de coisa. Quando vamos para a cama à noite, pressupomos que vamos acordar no dia seguinte. Mas Jesus ainda não terminou. Não é o corpo mais do que vestuário? Pergunta ele a seguir. Um dos nossos maiores interesses é a roupa que vestimos. Sabemos o que está na moda, conhecemos as grandes grifes e os jeans de marca. E queremos vestir-nos bem. Não posso ir à igreja hoje. Não tenho um terno novo. Não tenho um vestido adequado. Veja, você está se preocupando com a coisa errada. Seria melhor preocupar-se se você ainda pode levantar o braço para enfiá-lo na manga. Seu corpo não é mais importante do que o que você coloca nele. Então por que você se preocupa com o que você vai colocar no corpo, em vez de pensar se o seu corpo vai continuar funcionando para que você possa vesti-lo?
A questão é o que é prioritário. A futilidade da preocupação. Jesus agora vai falar um pouco mais sobre o assunto. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Mateus 6, 26 a 27. Jesus diz: a preocupação não adiciona nada de positivo à sua vida. Esta é uma verdade que conhecemos bem, mas a qual acabamos não dando muito valor. Estes versículos nos são tão familiares que, se não tomarmos cuidado, a nossa reação será: eu já sei disso há muito tempo. Agora me diga algo novo. Olhe para os pássaros. A cura para este tipo de doença é fazer o que Jesus falou em Mateus 6, 26 a 28. Olhe e observe. Se você observar a natureza, aprenderá sobre Deus mais do que imagina e talvez consiga preocupar-se menos. A maioria de nós, contudo, não vê a vida de uma forma teológica. Isto é, não olhamos para o mundo ao nosso redor sob o prisma da verdade de Deus. Jesus falou sobre os pássaros, por exemplo. Os pássaros nunca se preocupam com o que vão comer amanhã. Eles têm certeza de que amanhã haverá um inseto à sua espera. As andorinhas despertam todas as manhãs e saem para caçar, sem se preocupar se Deus terá ou não minhocas para elas. Jesus fala no versículo 26 que a nossa falta de fé nos faz duvidar. Quem alimenta os pássaros é o mesmo Pai Celestial que nos dá a subsistência. Imagine se meus filhos se preocupassem se darei sustento a eles, enquanto estou diariamente alimentando o cachorro. Se estou dando comida para o cachorro, será que não vou pelo menos dar comida para os meus filhos? Se tomo conta do cachorro, será que não farei muito mais pelos meus filhos? Os pássaros sabem instintivamente que Deus é dono da terra e dos insetos que nela vivem. Eles sabem que o Criador faz com que os insetos apareçam na hora certa. Os pássaros sabem onde ir, porque Deus dá a eles o instinto para estar no lugar certo, na hora certa. A pessoa que vê a vida sob a perspectiva divina e que entende a soberania e a suficiência de Deus diz: Senhor, a economia vai mal, mas sei que Tu és o meu Pai Celestial. Tu me disseste que irias suprir todas as minhas necessidades. Não sei como vais fazer isso, mas te agradeço desde já pelo sustento que receberei. Observe as flores. Jesus nos dá outra lição, utilizando a natureza. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 28 a 29. Se você quer ver como Deus veste as flores com beleza e cor, venha ao Texas durante a estação das flores. Como é que Deus supre a necessidade das flores? Elas já vêm vestidas. Os pássaros precisam sair para pegar os insetos, mas as flores já estão vestidas. Jesus está dizendo que, às vezes, Deus provê para nós levando-nos até onde a provisão está, dando-nos a possibilidade de trabalhar e gerar uma renda, para que possamos suprir as nossas necessidades. Mas, em outras ocasiões, Ele age conosco como faz com as flores. Ele provê do nada, sem nenhum esforço de nossa parte. Qualquer que seja a maneira utilizada, Deus provê. Então por que estamos sempre nos preocupando? Pedro sabia o que era ansiedade e nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Quando você lançar as suas ansiedades sobre Jesus, deixe-as lá. Não as pegue de volta. Diga o seguinte: Jesus, de agora em diante este problema é teu. Quando os meus filhos me pedem algo, respondo: podem deixar por minha conta. Você sabe o que isso significa? Eles não precisam mais preocupar-se com aquilo, porque eu farei o que me pediram. Jesus está dizendo: porque você ainda está se preocupando com isso? Não falei que ia tomar conta para você? Sempre digo aos meus filhos, quando vêm me perturbar: eu não disse que iria tomar conta disso. Nunca duvide, Deus disse que vai tomar conta de sua vida, se você fizer do seu reino uma prioridade. Refletindo a perspectiva celestial, Jesus agora fala sobre as implicações do cuidado de Deus por nós e qual o tipo de atitude que devemos ter. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 30 a 32. É um pecado chamar Deus de nosso Pai, e depois questionar se Ele vai suprir ou não as nossas necessidades. Isto seria ter uma fé fraca e é um problema muito sério. Você pergunta: como é que sei se a minha fé é fraca? As perguntas erradas. Observe as perguntas que está fazendo. Vamos trazer de volta o versículo 31. Esta é a forma como fazemos as perguntas hoje. Como é que terei dinheiro para isto? Como é que conseguirei aquilo que quero? De onde virá o dinheiro para o pagamento daquela prestação?
O que acontecerá se as crianças adoecerem? O que farei se o meu carro quebrar? A gente se agita, bate o pé e se joga no chão. Deus lá do céu olha para baixo e diz: homens de pequena fé. Você já parou para pensar que a única razão pela qual pode perguntar como é que a gente vai conseguir isso? É porque você conseguiu chegar até este ponto. Se você não conseguisse sobreviver até agora, nem estaria por aqui para fazer essa pergunta. O coração de Deus se enche de sofrimento quando somos tão insensíveis ao reino que nos esquecemos de que o soberano do reino é também o nosso Abba, nosso Pai. Ele quer que tenhamos uma perspectiva que reflita isto, em vez de ficarmos constantemente nos preocupando. A preocupação é como tentar cavar na fumaça. Não importa o quanto você se esforce, a fumaça continua lá. Assim como uma cadeira de balanço, a preocupação produz atividade, mas não o leva a lugar nenhum. Quando agimos assim, não estamos apenas nos preocupando. Estamos cometendo pecado. Satanás pode trazer a preocupação, mas nós somos responsáveis por mantê-la viva. O exemplo errado. Se ainda precisamos de uma razão a mais para não nos preocuparmos com coisas como comida, vestuário e abrigo, Jesus a dá no versículo 32. Pois os gentios procuram todas estas coisas. Já vimos que os gentios, aqui Jesus está falando que também não devemos agir como eles. A palavra procurar significa forçar alguma coisa. Os gentios estão dispostos a tudo para conseguir essas coisas. Eles lutam, se debatem, trabalham fazendo hora extra, enquanto nós, que conhecemos a Deus, podemos simplesmente relaxar e dizer: Senhor, fiz tudo o que poderia fazer neste dia. Agora está em tuas mãos. Que tu possas fazer aquilo que não foi possível a mim. Que atitude tranquila! Os gentios não podem fazer isso. Por quê? Porque eles não têm um Pai Celestial para suprir suas necessidades. Eles precisam defender a si mesmos. Não há ninguém que se preocupe com eles. O enfoque correto. Os crentes se preocupam porque querem, não porque precisam preocupar. Se há uma perspectiva do reino, tudo muda. Se realmente você ama Jesus como o seu primeiro amor, isso faz toda a diferença do mundo. Pelo menos 4 vezes nos evangelhos Jesus acusa as pessoas de terem uma fé pequena. Nessas ocasiões, os discípulos ou outra pessoa estavam preocupados porque as coisas não iam bem. Certa vez Jesus e os discípulos estavam cruzando o mar da Galileia, Marcos 4, 35 a 41, quando houve uma tempestade. O Senhor estava dormindo no barco. Os discípulos vieram e disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos.
v. 38. Eles estavam dizendo: estamos quase afundando e o Senhor está tranquilamente dormindo. Jesus se levantou, ordenou que o vento parasse e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? V. 40. Em outras palavras, quantas vezes eu vou precisar fazer isso? Basta que saibam que vamos chegar do outro lado do mar, não importa o que aconteça no meio. Vou dormir, se quiserem, podem ficar acordados e se preocupar bastante. Há ainda os que ficam bravos se você também não fica preocupado constantemente. Eles costumam dizer: ah, estou tão preocupado. E você responde: mas Jesus não disse que Deus o ama mais que aos pássaros e aos lírios. Ele não disse que suprirá todas as nossas necessidades se priorizarmos o reino dele. Por que é que você está se preocupando tanto? Vá para casa e durma. Irritados, eles respondem: estou cansado dessas suas respostas espirituais. As pessoas vão para a cama e começam a se virar de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Passam por isso porque têm uma fé pequena. Deus está dizendo: não se preocupe, eu estou acordado. Confie em mim e durma. As necessidades supridas. Vou relembrar algo que já disse no capítulo 12. Jesus recomendou em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem dos fatores aqui é muito importante e costumamos invertê-la. Dizemos: Senhor, vou atrás de todas essas coisas, e depois buscarei o teu reino. Deus em primeiro lugar. Mas Deus responde: não. Busque primeiro o meu reino. Quero que me coloque em primeiro lugar, à frente de seus recursos, de seu tempo, de tudo. Faça de mim o seu primeiro amor. Em outras palavras, em tudo o que fizer, pergunte: o que posso fazer para agradar a Deus nesta situação? E assim que você o coloca em primeiro lugar. Quando faz isso, Deus diz: honrarei a sua atitude e suprirei todas as suas necessidades. Eis uma coisa para trazer descanso ao seu coração e lhe dar paz. Algo que vai fazer com que relaxe. O seu Pai, que controla todo este universo, lhe diz: se você me colocar em primeiro lugar, pode deixar o resto comigo. Jesus conclui o seu ensinamento em Mateus 6, 34, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, seu suprimento de graça. O problema em se preocupar com o amanhã é que depois dele virá outro amanhã. Como é que você vai se preocupar com o amanhã, se ainda não acertou a sua vida hoje? Devemos aprender a viver a vida dia a dia. Deus só nos dá a ajuda
necessária para hoje. Ele não nos dá hoje a ajuda de amanhã. Não se preocupe com o que fará amanhã, porque quando chegar amanhã a graça de Deus estará lá indo ao seu encontro e lhe dando aquilo de que necessita. Jesus diz: quando chegar o amanhã, minha graça estará sobre você. Ao chegar a próxima semana, minha graça estará esperando por você. Ao chegar no próximo ano, você verá que a minha graça continua com você. Só quero que consiga passar pelo dia de hoje. O suprimento da graça de Deus é inesgotável. Como é que não vamos amar um Salvador que nos ama e cuida de nós? Tanto assim. Como é que não nos importamos com aquilo que é importante para Ele? Como é que ousamos não fazer de seu reino nossa prioridade? Basta colocarmos o nosso primeiro amor em seu devido lugar e praticarmos as primeiras obras que Deus nos chamou a fazer. Ele tomará conta do resto. De volta ao primeiro amor. A chave para fazer com que isto funcione é: você somente recebe estas coisas quando dá prioridade ao reino de Deus. Se ele não for a sua prioridade, você passará pelas experiências dos gentios, passa por dificuldades, se preocupa e sofre. Mas, se colocar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai ajudá-lo em suas lutas. Aqui estão algumas dicas para você começar. 1. Como a atração do mundo ainda é real, como saber se aquilo que você quer é bom, sob a ótica do reino de Deus? Submeta o seu desejo às seguintes perguntas: quanto dinheiro, tempo, etc. será necessário para conseguir isso? Qual o efeito que isso terá em você, caso consiga o que quer? Qual o efeito que isto terá em seu caminhar com Cristo? Se o seu desejo não passar nesta prova, deixe-o de lado e vá em frente. 2. Aqui está um outro teste para você saber se a sua vida está focalizada no reino ou no mundo. Escreva num pedaço de papel os 3 bens mais valiosos que tem, ou os mais importantes e insubstituíveis. Olhe para sua lista e pergunte: o que aconteceria se Deus lhe tirasse um deles? Você ficaria com raiva dele? Pense sobre isso e verifique se não está preso a essas coisas. 3. Passe os próximos 5 minutos escrevendo tudo o que o está preocupando neste momento. Ao completar a sua lista, entregue-a para Jesus e dê graças. Ele prometeu preocupar-se com estas coisas por você, se a sua vida estiver centralizada nele. 4. Após fazer tudo isso, uma pergunta final: em que área de sua vida Jesus está? Em segundo lugar, o que você vai fazer para corrigir isso?